Agora, também é importante deixar claro o seguinte: a gente não quer com isso dizer que ela deveria entrar no inquérito das milícias digitais. Primeiro, porque eu acho que esse inquérito é ilegítimo, tá? Ele começa de maneira ilegal, inconstitucional, porque ele começa lá atrás com o inquérito das fake news, lá no início de 2019, e eu não sou a favor da censura. Eu acho que a pessoa pode falar o que ela quiser e ela vai ter que responder por isso. Esse é que é o ponto, né? E não precisa inventar regra nem lei. As coisas já estão muito claras, as coisas já estão ditas. Talvez precise melhorar ou deixar mais claro certas coisas, aí eu até deixo para o doutor André essas considerações mais específicas. Não sou especialista em direito, mas a gente tem o calúnia, difamação, falsa acusação de crime, né? Tudo isso já existe no ordenamento jurídico e pode e deve ser usado quando essas pessoas de esquerda vêm com esses tipos de narrativa. E até mostrar o quanto que isso pode ter prejudicado, sim, uma campanha eleitoral e a melhor maneira de que isso seja resolvido. Mas, de forma nenhuma, a gente não pode cair na tentação, pelo menos essa é a minha opinião, de querer censurar ou querer colocar uma pena desmedida em relação ao fato, né? Não sei o que o doutor André Marcília pensa sobre isso. Não, perfeito. Aliás, a gente precisa agora começar a desconfiar de algumas questões, né? Primeiro, muita gente fala, inclusive os ministros da STF muitas vezes dizem as redes sociais são um problema porque a extrema-direita, sempre essa história de extrema-direita, a extrema-direita ela divulga muita desinformação, ela é um polo de desinformação e fake news. Agora a gente tem começado a ver, teve essa denúncia agora, mas na semana passada jornais grandes como o Estadão, enfim, denunciaram a existência de pessoas dentro do governo que reiteradamente também estão nessa linha de gerar desinformação para fazer propaganda do governo. Então, a gente começa, e tudo isso na moita, vamos dizer, tudo isso sem que seja, como você bem disse, seja denunciado, sem que isso esteja na imprensa, sem que isso faça parte dos estudos dos laboratórios de desinformação que existem no país, então, e sem que isso esteja nos inquéritos. Então, de alguma forma, talvez a gente tenha que concluir, talvez não, certamente a gente tenha que concluir que a desinformação está localizada na direita porque não se investiga, não se apura e não se monitora a desinformação que está na esquerda. Então, aí ganha-se por WO, né? Enfim, não é que não há na esquerda desinformação, mas apenas não se monitora. Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa desconfiar. E, de alguma maneira, é necessário que a gente, então, também pare de acreditar que, enfim, como você bem disse, que todo mundo que, de alguma forma, propaga desinformação, aquilo é ódio, é gabinete, não sei o que e tal. Então, se todo mundo tem um gabinete do ódio, se todo mundo desinforma, não vai sobrar ninguém nesse país para conseguir, de alguma forma, participar do debate público. A gente precisa também recuar um pouco, punir, enfim, as pessoas, responsabilizar as pessoas que fizeram isso, mas as pessoas não têm que ser excluídas, banidas do debate público, como foi a proposta feita quando essas desinformações partiram ou partiam da direita. Então é preciso que a gente também, de alguma forma, lide com isso de uma forma um pouco mais tranquila, mais calma, senão nós vamos inviabilizar nesse fogo cruzado a existência de um debate público no país. Você sabe que uma coisa que eu acho boa de se dizer, tem um conto do Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, e que o pai faz um barco e sai para cima e para baixo navegando no barco que ele fez. E a mãe, claro, todo mundo desconfia que o pai ficou louco. E a mãe, em algum momento, diz: olha, aqui em casa ninguém mais fala que o pai da gente é louco. Ou ninguém é louco, ou todo mundo. Então a gente precisa um pouco pensar no debate público assim. Ou a desinformação começa a fazer um pouco parte do debate público, ou ninguém mais consegue debater. Perfeito. Exatamente. E olha, quero lembrar que ainda no dia de ontem, como o Max bem pontuou, esse inquérito do Supremo Tribunal Federal, ele é ilegal.
nós não apoiamos, né? Teve, inclusive, uma iniciativa da senadora Damares para que colocassem também no inquérito o Thiago Reis, que é um influenciador da esquerda. A gente debateu esse assunto essa semana. Mas ontem, ainda lá no Congresso Nacional, a esquerda, aliás, a oposição, apresentou um requerimento, né? Na verdade, anunciou um requerimento para começar a recolher as assinaturas de uma CPI que investigue essa estrutura do PT que dissemina fake news, né? O Gabinete da Ousadia, como foi denunciado pelo jornal Estado de São Paulo. E o que me chama a atenção, e eu fico muito triste, né? Uma declaração como essa, da influenciadora Denise Tremura. Para quem não sabe, é uma jornalista, né? Ela é ex-colunista da UOL e ficou conhecida no antigo Twitter, no X, pelas campanhas Segue de Volta com seu nome, né? Então, tanto ela quanto o Thiago Reis, na época da campanha de 2022, eles juntos mobilizaram ali, tentaram fazer uma mobilização no sentido de destruir, de descredibilizar e atacar não só a figura de Jair Bolsonaro, como também de todos os candidatos da direita. Então, assim, a partir do momento que a gente ouve isso da própria, né, a gente tem certeza e a confirmação de tudo aquilo que a gente já desconfiava. Foram vários episódios. O Janones, naquela época, estava terrível, né, gente? Até mesmo me lembro de um encontro que o Jair Bolsonaro teve na época com aquelas meninas que eram de outro país, salvo me engano, venezuelanas ou eram da Bolívia, não sei. Aí começaram a acusar ele de pedofilia, né? Pegaram uma frase solta e já espalharam com o apoio aí da grande mídia, assim, algo muito baixo mesmo, que tem que ser investigado. E ontem, como eu disse, o deputado Felipe Barros, que é líder da oposição, junto com a líder da minoria, que é a deputada Bia Kicis, a gente está querendo, inclusive, trazer ela aqui na semana que vem para falar com a gente sobre essa estrutura que o PT tem, né, agora que já está no poder, né, na presidência da República, usando dinheiro público para pagar os influenciadores justamente para atacar e continuar descredibilizando tudo que vem da oposição, né, do lado da direita. E a gente quer que isso seja investigado, então, por meio de uma CPI. E eu quero te ouvir justamente sobre isso, sobre a CPI. O senhor acredita que essa CPI ela pode trazer bons frutos, já que no Supremo Tribunal Federal a gente não tem essa neutralidade, mas tem muita gente também que fala, a CPI não dá em nada. Eu quero te ouvir sobre isso, doutor. CPI não dá mesmo em nada, mas eu não sei se CPI tem que dar em alguma coisa. A CPI é um instrumento político e a função do debate político é debater. Então, quando a CPI traz visibilidade, faz com que pessoas sejam ouvidas, faz com que pessoas sejam questionadas, expostas ou postas contra a parede argumentativa de determinadas situações, ela cumpre a sua função. A CPI não precisa, a gente tem que parar de entender que apenas serve para punir-se alguém. Não, ela não tem essa função especificamente. O que ela tem é a função de jogar luz sobre questões ou sobre autoridades que guardam para si questões. E nesse sentido, ela sempre é útil. Se a gente olhar para trás das CPIs que nós tivemos, independente de depois isso resultar ou não em alguma punição, sem dúvida alguma elas foram importantes para nós conhecermos fatos, expormos fatos, entendermos de uma forma um pouco mais didática como a construção de determinados problemas do país são feitas. Então, nesse sentido, eu acredito muito, eu acho um instrumento muito útil do debate público, do debate político dentro do Congresso.